Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Estamos de volta para mais um episódio do Diplomatas, um podcast do Público e do Instituto Português de Relações Internacionais. O meu nome é António Saraiva Lima e acompanha-me, como habitualmente, o professor e investigador Carlos Gaspar. Neste programa contamos ainda com a presença de Patrícia Deinhardt, investigadora do IPRI, do Instituto de Defesa Nacional. Patrícia, bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Estamos a gravar este episódio ao início da tarde de quarta-feira, dia 27 de maio. Vamos voltar a dedicar parte da nossa atenção ao Médio Oriente, numa altura em que atingimos os 3 meses de guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irão e continua sem haver acordo à vista entre as partes. Neste episódio também vamos olhar para a proposta do governo alemão de oferecer à Ucrânia um estatuto de membro associado da União Europeia, proposta que Zelensky não terá gostado assim tanto, e no final teremos tempo para dar nota sobre a primeira encíclica do Papa Leão XIV, que fala sobre inteligência artificial, guerra e escravatura. Antes de avançarmos para a análise, deixa-me só dar aqui algumas informações aos nossos ouvintes. Como já terão percebido, ao contrário do que eu tinha dito no episódio da semana passada, a jornalista Teresa de Sousa ainda não pode estar connosco esta semana. Peço desculpa pelo lapso, mas a Teresa regressará em breve ao podcast. Informo também que depois deste episódio o Diplomatas vai fazer uma pausa de 2 semanas. Temos encontro marcado novamente para o dia 18 de junho. Quem nos ouve desse lado tem, por isso, tempo para enviar perguntas, sugestões de temas para debate. Só tem de enviar um e-mail para antonio.lima@publico.pt ou para podcast@publico.pt. Nós ficamos à espera das vossas propostas. Esta quinta-feira cumpre-se o 3º mês da guerra lançada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irão. Apesar de haver um cessar-fogo em vigor há várias semanas, é difícil antecipar uma solução definitiva para o fim do conflito e principalmente para a reabertura do Estreito de Hormuz. Durante o fim de semana, a administração Trump e nomeadamente Marco Rubio, o secretário de Estado americano, demonstraram algum otimismo com a possibilidade de um acordo mais duradouro com a República Islâmica, mas ao seu estilo, o presidente dos Estados Unidos recorreu às redes sociais para lançar alguma confusão sobre o estado das negociações, defendendo que o acordo terá de juntar não só a questão nuclear, como a normalização das relações entre os vários países da região com Israel, no âmbito dos acordos de Abraão. Na terça-feira à noite, os Estados Unidos atacaram alvos no Irão, numa ação que descreveram como defensiva. O regime iraniano, que acusa os americanos de terem violado o cessar-fogo, diz que está preparado para regressar ao campo de batalha. O preço do petróleo voltou a subir e esta nova escalada de tensão é acompanhada por um recrudescimento dos ataques israelitas no Líbano. Carlos, 3 meses depois, em que ponto é que estamos neste conflito? Em primeiro lugar, vale a pena sublinhar que o Irão, independentemente da sua postura heroica, está mais isolado internacional e regionalmente. Está mais isolado internacionalmente porque, aparentemente, a China tomou uma posição forte, não só na cimeira com o Presidente dos Estados Unidos, mas depois na cimeira com o Presidente Putin, para insistir na necessidade de abrir o Estreito de Hormuz sem pagamentos adicionais, não é? E também na necessidade de chegar rapidamente a um acordo. De facto, o Presidente Xi Jinping ter repetido tudo isso ao Presidente Putin, que não o contrariou, não está aparentemente em condições de contrariar o Presidente da República Popular da China, marca um isolamento do Irão em relação aos seus principais aliados e, sobretudo, em relação à República Popular da China. E, em aspas, em relação aos países que o Irão decidiu atacar. Certo. Durante a guerra, numa tentativa de regionalizar a guerra entre os Estados Unidos, Israel e o Irão. Neste momento, a Arábia Saudita tem tropas paquistanesas no seu território. Os Emirados Árabes Unidos receberam um regimento aéreo do Egito, além de terem forças antiaéreas israelitas no seu território. Isso significa que no Quad sunita, que é suposto ser neutral e sustentar a mediação entre os Estados Unidos e o Irão, o Paquistão
o Egito e a Arábia Saudita estão armados em posições ofensivas em relação ao Irão. Só fica a Turquia do lado. É nesse contexto que aparece, nos últimos dias, aparentemente uma iniciativa dos Estados Unidos para alargar os acordos de Abraão ao Quad sunita. E é possível fazê-lo? Não parece muito provável. Principalmente nesta altura do processo negocial. Não parece muito provável neste momento, mas os Estados Unidos adicionaram essa dimensão ao processo regional e há que ter isso em conta. Há um novo agrupamento e é esse agrupamento, de certa maneira, que os Estados Unidos se estão a dirigir, mais Turquia, menos Turquia, mas certamente Paquistão, Egito, Arábia Saudita, também o Qatar, que tem uma intervenção cada vez mais forte num capítulo decisivo das conversações bilaterais, que é a parte financeira, o acesso do Irão aos bens que tem congelados. Neste quadro há também um processo negocial em curso. Há um memorando de entendimento com 14 pontos, onde aparentemente estão todas as coisas importantes. Os detalhes, evidentemente, são decisivos, mas certamente nos próximos dias haverá avanços nessa matéria. Inclui a devolução do urânio enriquecido. Não sabemos se os 400 quilos ou se as várias toneladas que estão enriquecidas acima dos 20% e não acima dos 60%. O quadro de limpar, degradar esse urânio ou no Irão ou fora do Irão, aparentemente está em cima da mesa. A moratória sobre o enriquecimento de urânio, mas não sabemos se são 5 anos, 10 anos, 15 anos, e obviamente também a questão do Estreito de Hormuz, embora haja aí uma certa tensão, e designadamente o facto de os Estados Unidos continuarem firmes na posição de que só terminam o contrabloqueio aos portos iranianos quando houver um acordo assinado. Sim. Um acordo assinado e com os sinais que existem, apesar dos desmentidos norte-americanos, de que a Marinha norte-americana está a escoltar grandes petroleiros para passarem através do Estreito de Hormuz, o que significa que mesmo a operação Project Freedom está oficialmente suspensa, mas isso não a impede de existir. É um fator adicional de pressão sobre o Irão nesta conjuntura. Os iranianos dizem que demoram um certo tempo a restaurar a normalidade nos estreitos de Hormuz. Há versões contraditórias sobre isso. Aparentemente, há uma facção dos guardas revolucionários que está, as we speak, a tentar minar, se conseguirem, isso está na origem dos incidentes dos últimos dias, se conseguirem efetivamente começar a minar os estreitos de Hormuz, é capaz de demorar umas semanas, mas neste momento tudo indica que a abertura pode ser rápida. Patrícia, pode obviamente comentar o que o Carlos disse, mas nós aqui também nas últimas semanas temos tido diferentes convidados aqui no Diplomatas e eu gosto sempre de lhes perguntar se concordam ou não com esta ideia de que a administração Trump não se preparou convenientemente para este conflito ou para o pós-conflito. Gostava de saber a sua opinião sobre isso. Boa tarde, agradeço o convite. Eu acho que os Estados Unidos, enfim, em termos daquilo que nós podemos avaliar em termos das ações da administração Trump e do próprio presidente, eu acho que possivelmente não consideraram uma exit strategy, uma estratégia de saída do conflito, e neste momento está em curso, pelo que sabemos, a celebração ou pelo menos a negociação de um memorando de entendimento, mas eu julgo que, tendo em conta que os Estados Unidos têm a superioridade militar, parece claro, tendo em conta que os Estados Unidos estão a levar a cabo um bloqueio naval ou contra-bloqueio naval ao Irão, tendo em conta que o Irão, a sua economia está altamente debilitada devido a décadas de sanções económicas e a dificuldade de venda do seu petróleo nos mercados internacionais.
eu julgo que se pode dizer que o Irão tem, apesar de tudo, alguma dinâmica na definição da escalada e da resolução desta questão, na medida em que, relativamente ao Estreito de Hormuz, é de facto o Irão que vê que neste conflito, e apesar da decapitação do seu regime, temos, ao que parece, um regime mais radical neste momento no poder, terá relativamente ao Estreito de Hormuz, mesmo que se comprometa num acordo a que não haja portagens, mas o Irão fica a saber que tem essa alavanca de poder no futuro vir novamente a bloquear o Estreito de Hormuz. Para além disso, relativamente à questão nuclear, o Irão tem insistido, obviamente não quer isto dizer que os Estados Unidos o aceitem, mas relativamente à questão nuclear, que essa venha a ser debatida mais tarde, eventualmente 60 dias pós a assinatura de um memorando de entendimento. Isso encontraria um dos principais argumentos dos Estados Unidos, ou do seu presidente? Em parte, e precisamente porque a questão nuclear, ao fim e ao cabo, terá sido o objetivo estratégico principal para iniciar esta guerra, em primeiro lugar, em finais de fevereiro. E daí que isso também não ficando claro. E em terceiro lugar, a questão da guerra do Líbano e esta insistência do Irão em não dissociar o que Israel está a levar a cabo no Líbano na tentativa de derrotar o Hezbollah, que é apoiado pelo Irão. Eu julgo que aqui o Irão, não quer dizer que os Estados Unidos o aceitem, mas eu acho que o Irão, apesar de tudo, tem aqui um poder negocial que não é de descurar, e relativamente, por exemplo, à última proposta do presidente Trump, depois dele no fim de semana ter anunciado a assinatura de um acordo para muito em breve, ele ter afirmado nos últimos 2 dias que os Estados da região poderiam associar aos acordos de Abraão, no sentido de definir uma relação com Israel, uma nova relação com Israel, tendo em conta que até o próprio Irão poderia vir a integrar esses acordos. Ou seja, eu acho que não é líquido neste momento, como muita coisa é garantida neste momento, mas não é líquido neste momento que a resolução desta guerra, que não é vantajosa de forma alguma para os Estados Unidos, porque a economia mundial está a sofrer e a economia norte-americana em concreto está a sofrer, por isso é que nós vemos muitos republicanos, ou seja, membros do próprio partido de Donald Trump, a contestarem, a criticarem abertamente a posição da administração e a continuação desta guerra. Eu julgo que não é garantido que o equilíbrio de forças na região não venha, mesmo assim, a não ser desvantajoso para o Irão, precisamente devido à alavanca em relação ao Estreito de Hormuz. Relativamente à questão nuclear, Trump já disse que o urânio enriquecido não tem que ser transportado para os Estados Unidos, ou seja, a forma como isso se irá proceder também está em aberto. Portanto, eu acho que os dois lados ainda têm alguma possibilidade de alavancar e de continuar com o seu grau de exigência, mas eu acho que da perspectiva dos Estados Unidos, ou seja, daquela que é a principal potência e que tem a superioridade militar, eu acho que esta guerra, como disse no início, terá sido começada sem a definição de uma estratégia de saída, e isso vê-se agora claramente. Mas referiu aí o Partido Republicano e o facto de alguns membros do partido criticarem ou quererem o fim desta guerra, mas também vemos, não tem de estar ligado, mas vemos, por exemplo, senadores como Ted Cruz olhar para este acordo que está em cima da mesa e a descrevê-lo como um erro desastroso. Exatamente, mas porque ele também parte do princípio que a própria guerra, Epic Fury, foi ab início um erro, Sim. tanto ele como outros, e há a leitura, entretanto, de que o acordo que possa vir a ser alcançado na dimensão nuclear possa até vir a ser pior do que o acordo que a administração Obama assinou, o JCPOA, em 2015, ou seja, aquele acordo que Trump publicamente tantas vezes criticou como tendo sido o pior exemplo da negociação de um acordo, e nesse sentido, obviamente sabendo nós e sabendo Trump ainda melhor que estão à porta das eleições midterm em novembro,
novembro, isso, e que os seus graus de popularidade têm vindo a diminuir consideravelmente, muito em função disto, os Estados Unidos, neste momento, a administração Trump não tem grande alternativa, porque a questão de um eventual controle do Estreito de Hormuz implicaria, para que essa salvaguarda ou a manutenção da abertura dos Estreitos de Hormuz seja garantida, isso implicaria a colocação de tropas no terreno, e os Estados Unidos não parecem estar de forma alguma dispostos neste momento a enviarem tropas, porque isso implicaria potenciais baixas norte-americanas, e a política externa desta administração Trump é muito mais de retração do que de envolvimento nesse sentido. Para além de ser uma política altamente impopular, não é? Sempre. Do Médio Oriente passamos para a Europa. Friedrich Merz, chanceler alemão, propôs na semana passada a von der Leyen, António Costa, que a Ucrânia seja membro associado da União Europeia. De acordo com a proposta, o país invadido pela Rússia poderia participar nas reuniões do Conselho Europeu, do Conselho da União Europeia, entre outros, sem direitos de veto, e ficaria abrangido pela cláusula de assistência mútua. O chanceler alemão acredita nesta solução enquanto acelerador das negociações de paz, mas Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, não gostou da ideia. Lembrou que a Ucrânia, e nomeadamente as suas forças armadas, estão a defender a Europa e que por isso seria injusto que o país não tivesse voz no bloco comunitário, pelo que defende a adesão plena. Patrícia, eu volto a si. Aqui gostava de ficar mais talvez no lado alemão, perguntando o que é que Merz pretendeu com esta proposta e em que é que ela é diferente daquilo que já havia em cima da mesa. A primeira frase dessa carta que Merz escreveu e que dirigiu a António Costa e Ursula von der Leyen foi afirmar que o alargamento é uma questão de necessidade geopolítica. Certo. E essa afirmação por si só mostra como é que no seio da Europa, na própria Comissão, mas também a nível dos Estados-membros e concretamente na Alemanha, o alargamento, que até agora as diferentes fases de alargamento, o alargamento a vários países em 2004, 2007, quando esse alargamento, nessa altura, tinha sido essencialmente um alargamento projetado no sentido de uma política externa europeia bem-sucedida, vamos alargar os nossos valores, os valores democráticos, Estado de Direito, e, consequentemente, poderemos chamar isso um alargamento normativo. Nós temos, na sequência do início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, uma mudança no sentido que a União Europeia, na linha da afirmação de Ursula von der Leyen, até já antes de que a União Europeia se deveria tornar um ator geopolítico, temos aqui um reconhecimento claro que a partir de agora o alargamento da União Europeia, a integração de novos membros, nomeadamente da Ucrânia, nomeadamente da Moldávia, nomeadamente os países dos Balcãs Ocidentais, é agora essencialmente uma questão de segurança dos Estados-membros, uma questão de estabilidade estratégica da União Europeia, dos países membros da União Europeia e, consequentemente, um imperativo geopolítico. Isto é uma mudança significativa e que mostra que, desde o início da guerra da Ucrânia, deixou de haver a dúvida o que fazer com estes países, nomeadamente que pertenciam à parceria oriental e da qual a Ucrânia e a Moldova desde 2009 faziam parte. Portanto, há o reconhecimento da parte do chanceler Merz de que a Ucrânia já faz parte da comunidade de Estados, já faz parte daquilo que é a estrutura, a instituição da União Europeia. Não referiu a NATO, mas eu acrescentaria mesmo a Aliança Atlântica, mesmo a NATO, por todos os alargamentos dos últimos anos e que têm sido sempre apoiados e conduzidos pela Alemanha, porque se a Alemanha não concordasse, esses alargamentos da União Europeia e da NATO não teriam acontecido. Certo. Esse alargamento é visto como praticamente inevitável. Agora, o timing proposto pelo presidente Zelensky, 2027, é que Merz referiu, é demasiadamente próximo e altamente improvável, para não dizer impossível, mesmo 2028. E, nesse sentido, ele fez a proposta de tentar encontrar um caminho intermédio de uma adesão associada, onde a Ucrânia poderia participar nas reuniões do Conselho Europeu, do Conselho da Comissão Europeia, poderia
eventualmente receber, ou poderia receber financiamento de alguns fundos comunitários, mas não teria não apenas direito de veto, mas também direito de voto nessas mesmas reuniões, nem veto nem voto. Sim. E, consequentemente, compreendendo que a lógica de Merz e o que ele refere é que os Estados-membros, e vimos a Hungria até agora opôs-se a essa adesão da Ucrânia, os Estados-membros, nestes moldes de uma adesão associativa, não teriam que ratificar essa adesão, teriam certo. apenas que concordar politicamente e, portanto, compreende-se que da parte do presidente Zelensky a resposta terá sido: se nós estamos a combater pela segurança da Europa toda na guerra contra a Rússia, então nós não poderemos esperar menos, exigir menos do que uma adesão completa e não uma adesão parcial que possivelmente deixaria a Ucrânia na sala de espera e não representaria uma ponte para uma futura breve adesão. A minha pergunta ao Carlos é exatamente essa: se Zelensky tem razão em ficar insatisfeito com esta proposta e em querer mais. Claro que sim. Mas antes disso, vale a pena sublinhar que o alargamento, o grande alargamento à Europa Central e Oriental, foi ditado por imperativos estratégicos e, designadamente, pelas guerras de secessão da Jugoslávia. Aquilo que sustenta o duplo alargamento à Aliança Atlântica e às comunidades europeias, à União Europeia nos anos 90, a partir, sobretudo, de 1994 e 1995, é a necessidade de impedir a repetição das guerras de secessão jugoslávias, que a Presidente da Comissão Europeia nos queira convencer que a União Europeia passou a ser um ator geopolítico a partir do momento em que ela disse que sim, é realismo mágico, não tem nada a ver com as coisas como elas são. E ainda bem que foi, como disse a Patrícia Steinhardt, a Alemanha que tomou isso em mãos e, de resto, impôs aos Estados Unidos o alargamento da Aliança Atlântica que precedeu, exato. Pode não ser esse o caso desta vez, que precedeu a integração mais complexa dos países, das democracias pós-comunistas na Europa Central e Oriental, e desse ponto de vista estamos a assistir a uma repetição daquilo que se passou nos anos do grande alargamento à Europa Central e Oriental. E, no entanto, as coisas são efetivamente diferentes, porque vão implicar a associação entre o alargamento à Ucrânia e a criação de uma União Europeia de Defesa, ou de uma União de Defesa Europeia, em que, mais uma vez, a Alemanha é o ator principal. Nos anos 90 tratava-se de combinar o alargamento com a União Económica e Monetária, agora trata-se de combinar o alargamento com a União Europeia de Defesa. E esse processo está em curso. E aquilo que o chanceler fez foi aquilo que podia fazer neste Zelensky momento. falou diz que isto seria injusto. Pergunto-lhe se acha que a proposta de Merz é justa. Não sei o que é que isso quer dizer. A justiça e a injustiça não existem na política internacional, são critérios morais que se aplicam à política interna e não às relações entre os Estados. O passo que o chanceler alemão deu é o passo que ele pode dar no ano anterior às eleições presidenciais francesas. Esta fórmula é uma fórmula tratada entre Berlim e Paris. Aliás, os domínios que estão excluídos, que impedem a adesão plena, são a política agrícola comum e os fundos, não é? Tipicamente, e sobretudo, o presidente francês, o governo francês, não quer que o tema do alargamento à Ucrânia seja o tema das eleições presidenciais em 2027. Portanto, é preciso esperar pelas eleições francesas. Isso é injusto? É injusto, duplamente, aliás, porque pode não resolver nada, é uma posição à partida defensiva e não resolve absolutamente nada. Aliás, a França é a favor da entrada da Ucrânia na NATO, não é? Mas não já na União Europeia, enquanto a Alemanha está disposta a avançar para a entrada na União Europeia, mas
continua alinhada com os Estados Unidos na questão da NATO. Como disse a Patrícia, podem continuar à vontade. O que se vai passar é isso, um alargamento histórico, porque efetivamente a integração da Ucrânia na União Europeia cria uma grande Europa que verdadeiramente nunca existiu e tem como corolário a União de Defesa Europeia, que também verdadeiramente nunca existiu. Esses são os objetivos estratégicos da Alemanha e certamente a partir do próximo ano vai haver uma aceleração do processo de adesão. Aliás, aquilo que Kiev quer é que não fique excluída a possibilidade de a Ucrânia entrar como membro pleno da União Europeia em 2027, depois das eleições francesas, embora haja outros pequenos atores que vão, obviamente, incluindo Portugal, que vão opor uma certa resistência a esse processo. Zelensky tem razão numa coisa. O documento francês, franco-alemão, a França diz que se trata de uma adesão simbólica. Os tempos não estão para adesões simbólicas. Certo. E não é estranho Merz ter avançado com esta proposta sem falar antes com Zelensky? Pergunto aos dois, se a Patrícia quiser responder. Não sei, não sabemos se Ou seja, a minha pergunta é se o Zelensky não está a reagir publicamente de uma determinada maneira, como é esperado, e em conversas com a França, com a Alemanha, não terá tido outra posição. Eu acho que também há aqui uma... Porque aparentemente isto terá sido discutido naquela cimeira em Chipre, não é? Nos Chipres, exatamente. E ele, aliás, o presidente Zelensky foi aos Chipres precisamente para reforçar essa expectativa barra exigência por parte da Ucrânia de que o timing dessa adesão, que começou a ser discutida logo em 2022, na sequência da adesão, começou-se a discutir o alargamento para o leste, nessa dimensão, faz algum sentido esta insistência por parte de Zelensky. Agora, há uma dimensão interna na medida em que, referente sim ou não, como igualmente foi proposto nesta carta, Zelensky está a trilhar o caminho para ser... Enfim, eventualmente no fim de um conflito, ele já não ser presidente, ter sido ele que preparou e insistiu para que a adesão da Ucrânia fosse acelerada, e aí concordo essencialmente no âmbito da União Europeia, sem dúvida. Muito bem, vamos fechar este programa dando nota da primeira encíclica do Papa Leão XIV, que pede aos governos que abrandem o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial, repudia ainda a teoria da guerra justa, dizendo que a humanidade está a cair numa cultura violenta de poder, e reconhece que a Igreja Católica não condenou veementemente a escravatura transatlântica até ao século XIX, apresentando mesmo um pedido de desculpas. Eu pedi-vos um comentário, não tenho nenhuma pergunta. Carlos? É muito interessante que esta seja a primeira encíclica de Leão XIV, aliás, foi publicada no mesmo dia em que foi publicada a Rerum Novarum de Leão XIII, que é uma referência importante para a Igreja e para o desenvolvimento da sua doutrina social. O Papa americano, e bem, toma a sério a inteligência artificial, quer como uma nova revolução industrial, quer como uma ameaça ideológica. E, efetivamente, trata-se de lutar contra as duas coisas, os riscos da transição para um novo paradigma industrial, mas, sobretudo, conter os riscos de concentração de poder excessivo que existem associados à inteligência artificial e ao pequeno número de novos capitães de indústria digital que aparecem à volta do presidente dos Estados Unidos. Mas agora também aparecem os que são excluídos do grupo que está à volta do presidente Trump, estão à volta do Papa americano. Há aqui um quadro político de luta entre o presidente dos Estados Unidos e o primeiro Papa americano, que é uma novidade na política internacional. Tem precedentes históricos, mas são relativamente remotos. O Papa Leão XIV põe a questão, desde logo, em termos bíblicos, é
a Torre de Babel, a nova Torre sim. de Babel, à qual é preciso opor uma nova Jerusalém, e acrescenta às consequências políticas, económicas, sociais, também a questão da guerra, e levanta questões importantes. Em primeiro lugar, ele quer limitar o efeito de legitimação da teoria da guerra justa e, no fundo, reduz a guerra justa à sua expressão mínima, que é a legitimidade da autodefesa perante uma agressão externa. É isso que resta da velha teoria agostiniana. Há também uma referência importante ao novo quadro de guerra, em que as máquinas são assassinas, são autónomas e assassinas, e na guerra deixa de haver uma relação face a face entre dois guerreiros. Ele tem razão nisso, do ponto de vista moral. Uma guerra que é travada sem haver dois guerreiros face a face é uma guerra de cobardes, e ele aparentemente ainda pertence aos tempos em que o heroísmo é um valor moral. Patrícia. Eu acho que, de facto, é bastante significativa esta primeira encíclica do Papa Leão XIV. Aliás, como o Carlos referiu, vem de 175 anos, precisamente depois do Rerum Novarum do Papa Leão XIII, sobre os desafios da era industrial, da revolução industrial, e aqui o alerta vai para estas novas dimensões da inteligência artificial, dos desafios e mesmo das ameaças. Ou seja, porquê? Porque, por um lado, sim, constitui uma ameaça tecnológica, como o Carlos referiu, na dimensão da guerra, vê-se isso claramente tanto na Ucrânia como também no Irão, e, por outro lado, a dimensão moral, ou seja, há este apelo à regulamentação da forma como a inteligência artificial representa um desafio para o aumento da fragmentação social, o aumento da exacerbação das tensões sociais, e a esta diminuição de um código moral da atuação que eu julgo que há aqui até uma crítica implícita de que as democracias ocidentais, ou as democracias, têm alguma hesitação ou lentidão em definir, e acho que também é significativo que ele fez, aliás, a apresentação desta encíclica ao lado do cofundador da Anthropic, que, aliás, reconheceu que há desafios da enorme rapidez com que as empresas tecnológicas estão a abrir esta nova dimensão, dificilmente compreensível pela maioria das pessoas, mas que justifica ainda mais este alerta por parte de alguém com uma autoridade religiosa, mas também moral, implicitamente também política, fazendo este alerta precisamente para a necessidade de regulamentação, para não falar na dimensão também de crítica relativamente à forma como guerras de momento estão a ser conduzidas, e que já foi abordada pelo Carlos. Muito bem, meus caros, vamos ficar por aqui. Muito obrigado pela vossa análise, pela companhia. Um agradecimento especial à Patrícia Deinhardt. Esperamos que volte no futuro próximo. Muito obrigada a eu. E quanto a si que esteve desse lado, muito obrigado também por acompanhar o Diplomatas. Não se esqueça, se ainda não subscreveu, faça por favor. Nós regressamos no próximo dia 18 de junho com mais um episódio. Até lá. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.